E hoje, com todo prazer, o mapa astral de Michael Jackson. Espero que vocês gostem, fiz o melhor que eu pude. Então, aqui estou lendo o próprio mapa, se é que vocês enxergaram. Então, Lua em Peixes, Ascendente em Peixes e Signo de Virgem. Já começo recomendando aqui o vídeo Ascendente em Peixes, embora aquele vídeo foi feito no sistema de casas inteiras e esse vídeo aqui vai ser feito no sistema Plácidos, que é mais completo. Não vai dar muita diferença. Recomendo bastante, vai ajudar bastante. Também recomendo o vídeo da Lua em Peixes, é complementar a esse vídeo aqui, porque Michael Jackson tinha Lua em Peixes, e recomendo o vídeo Signo de Virgem, que está aqui no canal, também é complementar. A Lua em Peixes está no ascendente. Lembra quando eu expliquei que o teu ascendente, você é como se você fosse uma cebola, com 3 camadas. O ascendente, o teu signo solar e a tua lua. Equivalente a um relógio. Quando você dá de presente um relógio para alguém, primeiro vai vir a embalagem com o lacinho, né? Aquilo ali é o ascendente, né? Aí você abre e você enxerga o relógio, aquilo ali é o signo. E aí se você pegar ferramentas e abrir o relógio e começar a enxergar o maquinário interno, aí você tem a lua. Ou seja, a lua é o mais profundo de ti, as tuas emoções mais profundas, o teu signo é o teu self, é o que tu é e é o que vem contigo sem ter origem do teu pai e da tua mãe, é o que a tua alma já vem trazendo de outras encarnações. E o teu ascendente é a tua máscara social, é a tua aparência física e é o que tu vem aprender a ser nessa encarnação e é como será a tua vida. Então a tua vida, no caso do Michael, a vida teria características piscianas, ou seja, ela ia ter fases, né? E as emoções eram piscianas, ou seja, um cara muito empático, muito intuitivo, artístico, né? Porque peixes é arte. E um self virginiano, um cara extremamente perfeccionista, né? E que tinha um baita, não vai aparecer aqui, infelizmente, ele tinha um baita stellium aqui em Virgem, né? Ele tinha um baita stellium, né? Que é um cluster ali, vários planetas, né? Então, Virgem era uma área importante da vida dele. Então, com a Lua no ascendente, significa que aquela teoria que eu falei das camadas vale para todo mundo, só que não para o Michael. Porque são 3 camadas. A tua máscara social, que é o teu ascendente, que pode ser touro, por exemplo, o teu signo, que pode ser virgem, por exemplo, e a tua lua, que pode ser aquário, por exemplo. Mas no caso do Michael, ascendente e lua era a mesma coisa. A lua estava lá no ascendente, a lua tá aqui no ascendente. Bem bonitinha, vou aumentar aqui para você ver, ó. Tá ali no ascendente a lua, não sei se vai dar para ver. Deu para ver ali, né? A lua no ascendente. Então, com a lua no ascendente, o que quer dizer? Lua são as emoções e o ascendente é tua máscara social. Então, se tua lua tá no ascendente, as tuas emoções piscianas estão à flor da pele. Todo mundo vê que dentro de ti, lá no fundo, tu é um pisciano. Lá no fundo, tu é pura emoção. Tu não é esse virginiano. Uma coisa é aquele selfie ali, fazendo aquelas dancinhas perfeccionistas do Michael, outra coisa era o self, o profundo das emoções dele, que era pisciano, que era esse cara que foi para o livro Guinness dos Records como o artista que mais fez caridade na história do mundo da arte, do show business, mais que a Oprah Winfrey, que foi uma baita caridosa aí, que doou já milhões, né? O Michael conseguiu superar ela, né? Então, o cara era pura emoção, puro sentimento, né? Isso é peixes no ascendente. E peixes, e ali a lua também significa mãe. Mas eu vou deixar a mãe um pouquinho para depois, porque senão a gente vai se perder aqui. Dentro ainda da o corregente, o signo principal, o ascendente é peixes, mas o corregente é Áries. Então, havia características nos traços, na máscara social, na vida dessa pessoa de Áries. E Áries é o quê? É atleta, é rapidinho, que nem aquelas danças rapidinhas dele, é acelerado, é competitivo, é um guerreiro, é alguém capitalista. E Michael era bem capitalista. Não pensa nele só como esse cara que cantava Heal the World, não. O Michael, ele fez uma amizade que ele acabou rompendo lá com o Paul McCartney, onde o Paul McCartney ensinou ele
a ganhar dinheiro não só com... Ele era um cara ávido por dinheiro. Ele não era só essa coisa fofa do Heal the World, vamos abraçar as criancinhas. Ele fez uma amizade com o Paul McCartney, que ele até gravou um disco com o Paul, fez algumas músicas, e o Paul ensinou ele a comprar direitos autorais de outras bandas para que ele continuasse cada vez mais rico e nunca faltasse dinheiro, né? O Paul é outro que adora dinheiro. E o que o Michael fez? Aí é que tá, esse vídeo aqui, ele não é, deixa eu ajeitar meu cabelo, ele não é uma defesa do Michael Jackson dizendo que ele era um santo, eu não tenho esse perfil de, ai, morreu, é santo, e também não é um vídeo para dizer, ele era um monstro, não é, ele era humano, como todos nós, como você, ele tinha qualidades e defeitos, né? Então, o Michael, ele foi super traíra, né? Porque ele era amigo do Paul McCartney e comprou os direitos autorais dos Beatles, que era a banda do Paul McCartney. O Paul McCartney, pro resto da vida, nunca mais conseguiu comprar de volta os direitos da banda. Então, assim, o Michael se tornou muito mais rico ainda e, através dessa amizade com o Paul, ele aprendeu isso aí. Então, assim, era um cara com características arianas, assim, não era essa coisa tão fofa, tão só sentimento, assim. A casa 2, que é a casa das finanças, que eu acabei te falando em finanças ali quando eu falei de Áries, ela tá em Touro. E em Touro é em Marte ali, tem Marte ali, tá vendo Marte? Bom, ali, então, como é que ele ganhava dinheiro? Através de Touro. Touro é o signo que rege a garganta. E Michael Jackson era o quê? Cantor. Então ele ganhava dinheiro com a garganta, com a voz. E Marte rege o guerreiro, o esportista ou o dançarino, alguém que ganha dinheiro com o corpo. Mas Marte, ali a casa 2, ela não rege só como você ganha dinheiro, ela rege como você gasta dinheiro. Se você já viu a entrevista da BBC com o Michael Jackson, que era um senhor negro, que eu esqueci o nome, mas é só você botar no YouTube a entrevista da BBC com o Michael Jackson, um senhor negro com um nome indiano. Nessa entrevista, o Michael aparece indo fazer compras. Então, quando o Michael saía para fazer compras, como ele já tinha bilhões, ele ganhou bilhões em vida. Ele saía para gastar milhões, como você vai ao shopping gastar numa calça e num sorvete. Então, ele comprava umas obras de arte caríssimas, assim, como se fosse, assim, super normal, assim, como se fosse você comprando uma sandalinha na Shopee. Né? Então, assim, ele era um grande gastador de dinheiro, porque Touro é regido por Vênus, Touro é luxo e Touro é arte, então ele é um grande gastador de dinheiro. E Marte é guerreiro e rápido, então ele gastava muito dinheiro e gastava rápido. Nesse documentário, nessa entrevista da BBC, você vê ele gastando muito dinheiro e muito rápido, gastando valor assim, gastando milhões rapidinho em telas, em estátuas e coisas para casa dele. E isso fez com que ele morresse endividado, né? Ele morreu endividado, ele conseguia ser um cara que ganhava bilhões e gastava mais do que ganhava, administrava super mal o dinheiro dele. Isso não é um juízo de valor, tá? De dizer que ele fosse uma má pessoa, uma boa pessoa. Eu vou falar muitas coisas boas aqui dele também, não vou falar só coisa ruim. Tá? Ele era um péssimo administrador de finanças, ele gastava mais do que ganhava, ele gastava horrores, mas ele ganhava horrores, mas gastava horrores em arte. E gastava muito dinheiro e muito rápido. E gastava horrores na própria arte, que aqui Touro na 2, Touro é arte. Aquele videoclipe Black or White foi uma gastança, eu não vou saber números aqui, mas foi uma gastança assim de milhões para fazer aquela parte onde as pessoas se tornavam negra, branca, asiática. Aquilo não tinha inteligência artificial naquela época, aquilo custou milhões para fazer. E o Thriller também custou milhões. Todos os videoclipes dele eram uns investimentos milionários. Então, os shows também eram uma gastança. Uma pessoa que ganhava dinheiro demais, mas na hora de torrar conseguia ser mais torrador ainda do que ele ganhava. Uma vez eu vi uma reportagem também falando de um perfume que ele usava, que o perfume custava, não é que nem esses perfumes caros aqui que a gente vê, perfume importado caro que a gente vê no shopping, era uma coisa de milhões, assim, com a tampa de diamante, assim, era um cara gastador pra dedéu, assim, semelhante ao Clodovil aqui no Brasil. O Clodovil vivia como deputado e conseguia gastar mais do que ganhava. Existe gente que faz essa proeza e o Michael era uma dessas pessoas. Casa 3 em Gêmeos. Gêmeos, um signo bicorpóreo. Quer dizer que a comunicação dele era bicorpórea, ou seja, pela boca e pelo próprio corpo. O próprio corpo, aquela arte daquela dança lá, aquilo era uma forma
de comunicação também. A casa 4 também cai em Gêmeos. E Gêmeos significa que é aquela casa lá da infância, que quer dizer que Gêmeos é agitado, quer dizer que lá naquela casa da infância era um barulhão, com aquele monte de irmãos que ele tinha, parece que eram 9 crianças, então é um barulhão. E Gêmeos é o conhecimento, Gêmeos é ar, é mente, é estudar. E eles passavam o dia inteiro, o Joseph, aquele pai horrível e abusivo, narcisista ou sociopata, sei lá o que era aquilo, mas é narcisista ou sociopata, pessoa horrível, né? Com um chicote na mão, com uma cinta na mão, fazendo eles estudar movimentos para as dancinhas e estudando música todo o tempo. E era dual, tinha que estudar para o colégio e tinha que estudar, ou trial, né? Tinha que estudar para o colégio, estudar as dancinhas, estudar a música. Então a casa era uma grande escola, né? Isso era Gêmeos. E aí a gente vai também para Neverland, porque Gêmeos é regido por Mercúrio, e Mercúrio significa na astrologia a criança. E Neverland é a casa onde o Michael Jackson conseguia ser o Peter Pan, é a casa da criança, onde tinha carrossel, roda gigante, tudo isso você vê na entrevista da BBC, se você colocar no YouTube. Neverland era um grande parque de diversões, onde o Michael, que ele tinha um enorme trauma de ter perdido a infância dele, só dançando e ensaiando e cantando e dando entrevista e sapateando e apanhando do Joseph, a infância dele totalmente perdida, ele tinha um trauma enorme disso aí. E ele queria, depois na vida adulta, tentar fazer uma coisa que não dá para fazer, que é comprar a infância dele de volta, que o dinheiro não compra, né? Daí ele, iludidamente, tinha aquela Neverland, onde ele fingia ou mentia para ele mesmo que agora eu vou ser criança para sempre, agora eu vou ter a infância que eu perdi, e ficava lá. Tem vídeos no YouTube dele com crianças jogando balão, jogando bexiga, brincando de pega-pega, brincando de pular de cama elástica, né? Ele viveu sendo Peter Pan, viveu sendo criança o resto da vida. E a casa 4 é a casa da mente. E se Gêmeos está ali, e Gêmeos é regido por Mercúrio, e Mercúrio é a criança, quer dizer que quando ele dizia, na própria entrevista da BBC, se você colocar no YouTube, você vai ver ele dizendo, eu sou Peter Pan. E o entrevistador, esse entrevistador negro, que eu esqueci o nome da BBC, diz, não, você não é o Peter Pan, você é o Michael Jackson. E ele responde, sim, eu sou o Peter Pan. Eu sou Peter Pan no meu coração. Aqui no meu coração eu sou o Peter Pan. Se você não sabe, deveria saber, né? Assim como o Chapeuzinho Vermelho. Se você não souber quem é Peter Pan era uma coisa tipo Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, um homem adulto que acreditava que ele era criança. E aí ele tinha poderes mágicos, e ele era criança o resto da vida e ele nunca ia crescer. E então o Michael Jackson era isso. E dentro da mente dele, porque a casa 4 não é só o imóvel, ela é a mente, ele era criança o resto da vida. E na casa 4, você tem a casa 4 regida por Gêmeos, mas corrigida por Câncer. Entra um pouquinho Câncer aqui, que Câncer é o signo que é regido pela Lua, que é mãe. E então o que o Michael Jackson fazia lá dentro daquela casa? Pois é, aqui eu já vou dar um spoiler do meu vídeo, que, claro, eu não sou Deus, assim, mas o que eu vejo aqui no mapa, claramente desenhado, é Michael Jackson inocente, tá? Michael Jackson nunca, não vejo elemento nenhum aqui de que ele encostou a mão em crianças, tanto para agredir com violência, quanto aquelas coisas tenebrosas que eu não vou nem falar aqui para não derrubar o meu vídeo, aquilo que ele foi acusado, tipo, pense numa linguiça, né? Não fazendo uma linguiça e a criança. Não tem nada aqui que indique que ele fez coisas com crianças. Pelo contrário, aqui tem indícios de injustiça, de você ser acusado do que você não fez, de você sentir uma dor horrível, de você ser julgado, pré-julgado antes de um julgamento no judiciário pelo público, e de o público achar que você fez algo horrível que você jamais seria capaz de fazer. Isso sim, a gente tem indícios aqui. Agora, de ele ter feito mal para criancinhas, ele, astrologicamente, por tudo que eu revirei aqui, e eu virei isso aqui do avesso, aqui não tem nada que indique que ele fez algum mal para criancinhas. Pelo contrário, além de Neverland, que tá ali, casa 4 em Gêmeos, ser uma casa de crianças, Neverland, além disso, a casa 4 ela está corrigida por Câncer, e Câncer é um signo que é regido pela Lua, e Lua é mãe. Então, o Michael Jackson, ele era meio mãe em Neverland, né? Nessa mesma entrevista ali da BBC,
Eu não assisti só essa, assisti da Oprah e outras, né? Posso mencionar as outras aqui. Tinha quartos e coisas para crianças com câncer. Ele falou na Oprah também ele fala na entrevista que ele levava crianças em estado de câncer terminal lá para Neverland para tentar dar um pouco de dignidade para elas. E você pode, se você for muito malicioso e tem essa tendência, que eu lamento se você pensa assim, porque eu astrologicamente te afirmo, Michael Jackson é inocente. Ele não fez aquilo lá. Ele não fez. Não tem elemento nenhum. Eu não levo a astrologia como brincadeira, eu levo como algo sério. E no que eu vejo aqui, ele não fez isso aí. Nada disso aí. Nada disso aí. Pelo contrário, ele fez o bem. Ele tratou bem essas crianças, ele brincou com essas crianças, contou historinhas para essas crianças, deu bolachinha com biscoito e leite, exatamente como ele contou. Assistiram filmes juntos, brincaram de carrossel, foi isso mesmo. Até porque mais pra frente eu vou te falar uma coisa sobre o Michael Jackson, que ele não fez isso, não só porque ele não fez isso, mas porque além disso ele era um cara assexuado. Michael Jackson era assexuado e há sinais aqui no mapa de que ele era assexuado. Também há teses de psicólogos ali pela internet de que ele era assexuado, mas eu vejo pelo mapa mesmo que ele era um cara assexuado. Bom, mas enfim, voltando aqui, então, ele queria ser uma mãe. Isso é muito lacaniano. Lacan dizia que você dá, Lacan psicologia, você dá o que você não teve, né? Você, quando não tem um pai, você tende a dar um bom chefe no trabalho, algo assim. Você, quando tem uma mãe ausente, se você for mãe, você tende a ser uma mãe excessivamente presente. Ou você nem vai querer ser mãe para evitar de ser uma mãe ausente igual a sua. Você dá o que você não teve. Se você foi muito pobre, como meu pai foi, vai querer dar um pouco mais pro filho, vai querer dar uma vida um pouco melhor. Você sempre tenta dar para os seus filhos o que você não teve. Você dá para os outros o que você não teve. Um dedo duro é alguém, na psicologia, que no passado sofreu bullying ou abusos, alguma coisa, que gostaria que tivesse tido um dedo duro ali para dedurar e ninguém dedurou. E aí, depois que ele é adulto, ele se torna o dedo duro. Você pode pesquisar sobre isso. Há estudos psicológicos. Eu não sou psicóloga, mas eu fui paciente de psicologia há muitos anos e aprendi muita coisa ouvindo a minha psicóloga. Isso que eu estou falando é real. Então, ele dava lacanianamente o que ele não teve. Ele dava a infância. Ele ficava com pena da criança ter câncer terminal e tentava dar uma infância para essa criança. Tentava dar alguma dignidade. Puxa, você tá aí, você tem uma criancinha numa cadeira de roda morrendo de leucemia, eu vou te dar alguma alegria, eu vou te dar um carrossel, eu vou te dar esses brinquedos caros que eu posso te dar, minha riqueza aqui do meu parque, da minha Neverland. Eu quero te dar uma alegria, já que tu é uma criança sofrendo. Eu queria te dar a infância, já que eu não tive, eu queria te dar. Já que eu não tive uma infância minimamente feliz, minimamente digna, eu quero te dar uma infância feliz. Olha que bonito. Você dá o que você não teve. Isso é Lacan, isso é astrologia. Astrologia e psicologia andam de mãos dadas, não são inimigas. Na casa 5, ele também tem câncer. Então, o que ele era para os filhos dele? Aliás, os filhos não são biológicos, tá? Como já tem muita gente que suspeita, não são. É feita uma quadratura entre a Lua e o fundo do céu que demonstra que não há ancestralidade entre essas crianças. Então, também porque ele é assexuado. Tem outros elementos aqui no mapa que mostram que ele é assexuado. Então, por isso, as crianças... Claro, as crianças... Essa questão da cor das crianças, eu não quero entrar no mérito. Talvez eram amigos. A pessoa que doou o esperma parece que é um médico que fazia dermatologia para ele. E a enfermeira desse próprio médico é a Debbie Rowe, que se ofereceu para engravidar, né? Isso são os boatos e se confirma aqui no mapa. Ele era assexuado, como posso mostrar mais para frente. Então, por isso, não tinha como. E também havia essa questão de que ele não queria uma mãe ali. Ele queria ele ser a mãe. Até porque o único modelo de afeto que ele teve foi a mãe. A mãe tá ali no ascendente em peixes. Peixes é como ele via a mãe dele. E o signo de peixes, ele tá... Eu até vou dar uma... Eu tinha anotado aqui em que grau que está. Eu vou olhar aqui, fechar a tabelinha e olhar, porque eu quero fazer bem bonitinho aqui para vocês. Eu não quero falar nada errado. Ele está em touro, tá? Aqui, lua em peixe peixes no grau 14. O grau 14, na teoria de Nicolás Stejanovic, astrólogo sérvio que criou a teoria dos graus na astrologia, que eu posso explicar num outro vídeo, ele diz que o grau 14 é o grau que corresponde a touro. Então, a mãe do Michael era uma mãe com características de peixes e touro.
Peixes, essa mulher empática, religiosa, muito religiosa, inclusive testemunha de Jeová que ela era, né? Sempre consolava o Michael depois das horrendas surras do terrível Joseph. E Touro é regido por Vênus, uma mãe muito afetuosa. E quando a gente tem a lua no ascendente, é a tua mãe no ascendente. Você ter a mãe na casa 4, como eu tenho a mãe na casa 4, eu tenho a lua na casa 4. A tua mãe, ela moldou a tua mente. Tu é o que tu é graças à tua mãe. A tua mãe fez a tua mente ser assim. Mas tu não é igual à tua mãe. Agora, quando tem a lua no ascendente, a tua mãe, ela é como se fosse visualmente a Sandy e a mãe da Sandy, que são iguais. A tua mãe, ela é o teu modelo, ela é o teu tudão, ela é uma coisa assim, que ela é a tua estrela guia, ela é o teu norte, e tu vê o mundo como se a tua mãe fosse esse óculos, e eu vejo o mundo através da minha mãe. Então, ela é assim, ela é um tudão na tua vida, assim, que ela é a lente pela qual tu vê o mundo. E tu é a cara dela, não necessariamente no visual, mas tu fala como ela, tu gesticula como ela, tu tem a maneira de ser dela, entendeu? Se ela é grosseira, tu é grosseiro também, se ela é gritona, tu é gritão, se ela é simpática, tu é simpático, se ela é muito religiosa, tu também é, se ela é muito empática, como o Michael era, então você vai ser igual a ela, porque ela é uma inspiração para ti. A lua na casa 4 não é bem uma inspiração. Ela moldou a tua cabeça, a tua mãe. É parecido com a lua na casa 1, mas a lua na casa 4, a tua mãe moldou a tua cabeça. Tu é do jeito que é, a tua cabeça pensa desse jeito que a tua mãe moldou a tua cabeça. Mas na casa 1, a tua mãe e tu, vocês são uma coisa só. Vocês são iguais, vocês são uma coisa só. Então a mãe dele era um tudão para ele, e ele só sabia ser mãe, embora ele fosse homem. Ele só sabia ser mãe, porque ele não teve pai. O pai dele é um psicopata. Um completo horror, aquele homem, com um chicote na mão, batendo no filho com cordas de ferro de passar roupa. Veja se isso é pai. Isso é um monstro. Um cara que ensinava o filho a fechar a janela, não é para deixar a janela aberta. Então ele entrou com uma máscara, se fingindo que ele era um assaltante. Entrou pela janela mascarado para assustar os filhos. Isso não é pai, isso é um monstro. Dizer para um filho, seu nariz é grande, você é feio, você é horrível, você não puxou para mim. Isso não é pai, isso é um monstro. Ele não teve pai. Então ele não sabia ser pai, ele sabia ser mãe. E ele foi mãe desses filhos que ele teve. Então na casa 5, câncer, porque Michael, embora pai, ele era mãe, ele não era pai. Na casa 6, ele tinha leão, olha que lindo isso. Porque leão é palco e a casa 6 é a casa do trabalho. Leão é rei. E o que ele era? O rei do pop. Né? Então ele era o rei do pop, o rei da dança, e a gente tem ali Leão está em Urano e Vênus e Mercúrio. Então ele se comunicava através da dança, que é Mercúrio, comunicação. A dança dele era arte, que é Vênus, né? E a dança dele e a música, tudo, era Urano, que é o excêntrico, original e pioneiro, no sentido em que não existe algo parecido com o Michael Jackson antes do Michael Jackson, né? Ele é único. Isso é Urano. Ele é único naquilo que ele fazia. Eu vou voltar para esse Vênus aqui, eu vou dar toda a roda, vou dar toda a volta no mapa e vou voltar para esse Vênus aqui, que a gente tem que falar da Lisa Marie Presley, que ele casou com ela, né? Mas eu vou passar isso aqui porque eu quero passar para a próxima casa, que é a casa 7 ali, né? Opa. Não, no final da casa 6, antes da 7, porque tá quase na 7 ali o Sol. Isso aqui é o Sol, essa bolinha aqui. Tá quase na 7, mas é na 6, Virgem. Então, Virgem dentro da casa de Virgem. E tem uma coisa interessante. Virgem tá dentro de Virgem no ângulo de Virgem. Tu acredita nisso? Ele conseguia estar... Deixa eu explicar o que eu tô falando aqui, para não parecer grego. Ele tinha o signo de Virgem dentro da casa 6, que pertence à Virgem, no grau 6. E esse grau, na teoria de Nicolás Stejanovic, é o grau de Virgem. Então era Virgem. E é por isso que quando você olhava para ele, você tinha aquela impressão de um cara hiper, mega, super virginiano. Ele parecia muito virginiano. Aquelas dancinhas pareciam muito ensaiadas. Ele parecia, olhando de fora, um cara que ensaia horrores aquela dança. E o que não é mentira, né? Ele realmente vivia no dia a dia só ensaiando sem parar, enlouquecidamente. Os filhos confirmam isso em entrevistas, né? Na casa 7 a gente tem Libra. E Libra, então, é o outro. O que ele entregava para o outro? Libra é regido por Vênus. Ele entregava a arte, né? Entregava a arte.
A casa 8 aqui, a casa da morte, tá em Escorpião e com Netuno. Então aqui, o que a gente tem? A morte dele foi uma morte Escorpião. Escorpião, não necessariamente você morre por assassinato, tá? Você que tem escorpião na casa 8, não se assuste, porque não é a única possibilidade. Você pode morrer também de picada de inseto e de algumas outras doenças. Se um dia eu fizer um vídeo sobre isso, eu posso falar. Tem outras possibilidades, mas escorpião rege assassinato e o Michael Jackson foi considerado que ele foi assassinato. Vou dar uma pequena aula de juridiquês aqui, que a pessoa que vos fala juridiquês fluentemente. Existe crime doloso e culposo. O crime doloso é quando, por exemplo, nem Suzanne von Richthofen cometeu o oposto de viver contra os pais dela e ela quis fazer isso. Ela tinha intenção de oposto de viver contra a mãe e o pai. Aquilo ali é crime doloso, porque o dolo é querer fazer o oposto de viver ou querer fazer a agressão, né? E a culpa tu sempre tem, mesmo quando a gente fala, eu não tive culpa. Não, culpa, se tu errou, tu teve culpa. Culpa é quando você tem no juridiquês negligência, imprudência ou imperícia. E o médico do Michael teve isso, né? Ele aplicou esse medicamento, que eu não vou falar o nome aqui porque pode ser derrubado o vídeo, né? Mas é um medicamento que não pode ser aplicado em casa, tem que ser num hospital. Deixou o Michael sozinho, o Michael teve uma parada cardíaca, né? E então a morte do Michael foi um assassinato. E é um assassinato muito interessante, porque é um assassinato com Netuno. Tá aqui Netuno ali. Essa coisa que parece um tridente é Netuno. Então, Netuno significa exatamente isso. Que ele morreu assassinado e Netuno significa, dentre outras coisas, drogas. Drogas ou medicações. Então, ele morreu assassinado por uma droga. Exatamente como está na casa da morte. Aqui, Sagitário no meio do céu. O meio do céu é a carreira e ela está em Sagitário. E bem no meio do céu, no grau 0 ali, está Saturno. Saturno, dentre outras coisas, significa o pai. Mas eu vou pular o pai de novo aqui, porque eu quero falar de Sagitário. Sagitário é regido por Júpiter. E Júpiter, como eu falei lá no vídeo do ascendente em peixes, Júpiter rege a volta ao mundo, dar a volta ao mundo. Então, quando eu falei lá no vídeo, esse ascendente aqui, peixes, é ótimo para você ser um superstar, porque a tua carreira rege viagens, rege dar a volta ao mundo. O que o Michael fazia? Turnês, dando a volta ao mundo, né? Saturno, eu quero falar só da parte não pai, tá? Porque Saturno rege o pai, mas eu vou falar só da parte Saturno rege disciplina. E o Michael era uma coisa totalmente disciplinada. E Saturno rege o que é perene, o que é para sempre. Então é uma carreira sólida, perene, para sempre. Até depois de morto, ninguém supera o Michael Jackson em danças. Então, tipo, não tem igual. Capricórnio na casa 11. Capricórnio na casa 11, como eu falei lá no vídeo do ascendente em peixes, repito aqui, os teus amigos são pessoas mais velhas que tu. Então, quem eram os amigos do Michael? O Paul McCartney, que o Michael acabou apunhalando pelas costas, mas era um cara mais velho que ele, cuidado para ser pai dele. A Diana Ross, que era uma senhora, cuidado para ser mãe dele. E a Elizabeth Taylor, que também é uma senhora, cuidado para ser mãe dele. Acho que estava até meio cadeirante numa entrevista ali com a Oprah, estava até meio bem velhinha. As amizades dele, pessoas mais velhas. E ele com essa característica pisciana, muito sentimental, muito empático, e a amizade muito capricorniana, pessoas muito sisudas, sérias, muito ao contrário dessa coisa peixes, empática, uma coisa mais durona, mais seca, mais que coloca ele com os pés no chão, porque assim, as suas amizades vai ser aquilo que tua personalidade não tem, aquilo que te complementa, né? Isso é a casa 7. E seria também a pessoa ideal para tu namorar ou casar, que não aconteceu aqui, que a gente não tem Vênus aqui. Né? O Vênus está lá para Leão, a gente fala isso depois. E agora eu queria terminar aqui com a casa 12, que tem um baita enorme Quiron ali. Aquilo é Quiron, é dor. E a casa 12 é a casa do isolamento. Né? Então é dor e isolamento, e aqui Saturno no meio do céu, que é karma, além de ser o estrelato, é karma. Então ele teve a fama mundial e o karma horrendo de ser julgado pelo público como se ele tivesse feito aquelas coisas horrorosas contra crianças que ele não fez. E por que ele não fez? Porque aqui em Aquário, quando você tem Quiron em Aquário,
significa, e é quando você tem Aquário na 12, na visão de Vettius Valens, o astrólogo helenístico do século II depois de Cristo, da astrologia antiga, muito antiga, que não dizia que Aquário era Urano, essas coisas modernetes, ele dizia Aquário como regido por Saturno. E eu gosto mais de Aquário regido por Saturno para interpretar. Ele dizia que quando Aquário cai na 12, a pessoa ela vai ser julgada por coisas que ela não fez, ela vai ser julgada, condenada publicamente, ou pré-condenada, sem ser julgada por uma justiça, porque no fim ele foi absolvido, mas o público achava que ele fez. E até depois de absolvido, tinha gente que achou que ele comprou a justiça e dizia, ele fez, ele é mesmo um nhenhenhen de criancinhas, um maltratador de criancinhas, não quero dizer aquela palavra horrorosa aqui. Então, assim, a dor de ser considerado um monstro que teria coragem de fazer coisas horrendas com criancinhas, sendo que ele não teria coragem de fazer isso, né? E ali, Saturno, ali na 10, também é isso, né? Mas são karmas, isso aí quer dizer que em vidas passadas ele foi alguém que fez, destruiu a imagem pública de alguém. Ele acusou alguém de uma coisa que a pessoa não fez, e a pessoa teve a sua imagem destruída, e dessa vez ele veio pagar. Ele veio pagar com a fama e depois sendo enfim, acusado de coisas horríveis que ele jamais seria capaz de fazer. E agora eu queria voltar para a mãe. Eu pensava que a mãe era um monstro, sabe? Eu tinha para mim que eu ia acabar provando para vocês que ela era uma narcisista podre, mas não é não, cara, não é, não tem nenhum elemento aqui de que ela é uma narcisista podre. Realmente, essa mulher amava realmente o filho, mas ela era uma pessoa que a gente tem que botar no cálculo. Ela era uma mulher dona de casa, sem emprego, com 9 filhos, negra numa época em que não era fácil, não que hoje seja fácil ser negro, mas era mais difícil ainda naquela época, era mais racismo ainda no mundo, e uma mulher dessa religião, não é Assembleia de Deus, é Testemunha de Jeová, como é que ela ia se separar do marido, mesmo sendo um monstro, mesmo sendo um horroroso que fazia horrores com criancinhas, como é que ela ia se separar do cara? Ela ia ser vista também como... E tem isso também. Eu tive uma colega de trabalho, eu não sou tão idosa assim, uma colega com 20 anos mais que eu, dizendo que ela não podia se separar de um marido bêbado, porque a família dela dizia que, mas ela é uma separadona, como é que eu vou me separar? E ficou aguentando o marido bêbado, apanhando e tal, até que não aguentou mais e se separou, mas ficou aturando por causa da família, né? Então, é muito nítido que eu acho que ela não gostava de ver os filhos passar tudo aquilo, mas a Lua faz quadratura com Saturno. Quer dizer que talvez por ser... não tem nenhum elemento aqui de mãe narcisista, tá? Não tem. E olha que eu olhei, é peixes, que não é narcisista. O ângulo aqui é o ângulo, o grau, no caso, não o ângulo. O grau de touro, que é regido por Vênus. Não tem nada aqui que aponte para narcisismo materno. Não tem. Eu achava que tinha sem olhar o mapa, mas não tem. O que tem aqui é uma mãe realmente frágil, fragilizada, que não, pela religião, por ser mulher, negra, pobre, com 9 filhos, e não saber mesmo como é que vai fazer para defender o filho. É muito triste. Mas ela faz quadratura com Saturno, que quer dizer que, querendo ou não, nem que seja inconscientemente, ele absorveu essa questão dela, parecido com aquilo que eu acabei de falar do juridiquês lá, de dolo e culpa lá. Ele sentiu como uma mãe meio culpada. Tá? Não com o dolo, com a intenção de ser narcisista, malvada, de fazer ele sofrer nas garras do Joseph, mas no sentido em que ela não conseguiu salvar ele. E eu tenho para mim que esse 1 milhão de plásticas que ele tem na cara, que agora eu vou voltar aqui para Urano conjunção com Plutão, porque Urano conjunção ali, Urano ali, não Urano, desculpa, falei errado, é Plutão em conjunção com o Sol, é Plutão que está em conjunção com o Sol e não Urano. Plutão é morte e Sol é a tua identidade. Só que Plutão é morte ou transformação. E foram muitas mortes e transformações naquela cara, né? Eu tenho para mim que ele não queria só, como muita gente fala, ele queria tirar da cara dele a cara do Joseph. Ou tinha o trauma do nariz grande. Eu acho que ele queria destruir inconscientemente, né? Conscientemente ele queria ficar bonito, né? Porque toda pessoa que faz plástica faz pra ficar bonito, mesmo que fique porcaria, a pessoa quer ficar bonito, mas, lógico, o Michael Jackson ficou uma porcaria, porque ele era dismórfico, foi operando demais e foi ficando muito feio, né? Mas o que inconscientemente ele queria, na minha visão, ele queria se livrar da cara do pai e da mãe, tá? Porque o pai era um abusivo, mas a mãe, mesmo sendo por fragilidade e não porque ela fosse má, ela não soube salvar ele. E ele não queria, inconscientemente, ele não queria nem a cara da mãe nem a do pai. E aí ele foi se deformando para ficar uma coisa assim que ele não é daquela família.
Eu também tinha para mim que ele não tinha vitiligo antes de fazer o mapa. Eu nunca tinha feito o mapa dele na minha vida. Já fiz mapas de outras pessoas para me divertir, mas isso aqui eu nunca tinha feito. Mas ele, a casa 6 dele tem um cluster enorme de planetas. E a casa 6 é a casa das doenças, tá? E ali tem Urano. Ali tem Urano e não Plutão. Agora eu tô falando Urano, tô falando certo. E Urano, ele rege doenças ou do sistema nervoso ou autoimunes. E o vitiligo é uma doença autoimune, então eu acredito que ele tinha mesmo vitiligo, tá? Agora eu já tinha falado antes que eu pulei a Vênus e agora eu quero voltar. Ele aqui, ó, Vênus em Leão. E com quem ele casou? Com a filha do rei, né? A filha do rei Elvis, né? Mas era Vênus em conjunção com Urano, era um relacionamento abusivo, onde o Michael era o abusivo. Não no sentido que ele fez alguma coisa de agressão física, não é isso, mas ele tinha um relacionamento que ele maltratava ela. Às vezes ele era Urano mesmo, uma coisa 8 ou 80. Às vezes ele era carinhoso, às vezes ele não era, às vezes ele estava presente, às vezes ausente, e ele foi fazendo aqueles ioiô de agora termino contigo, volto contigo, termino. Ele fez bem assim com ela, ele maltratou ela. Pode ser falta de uma. Pode ser que mau caratismo mesmo, pode. Não sei, não tô aqui para defender. Mas pode ser falta de uma psicoterapia. Porque talvez aquele lar abusivo lá da infância, talvez ele tivesse questões de apego. Se você gosta muito de psicologia, dá uma lida em apego desorganizado, apego evitativo e apego ansioso. São 3 estilos de apego de quem teve infância com um pai narcisista, ou mãe narcisista, ou os dois, ou negligência, ou abusos de outros tipos que eu não vou falar aqui para não derrubar o meu vídeo, né? Então, e ele podia ter um desses apegos problemas. E tem o apego seguro também, que é a pessoa que teve ótimo pai e ótima mãe, que é mais incomum. A maioria das pessoas é filho do abandono. A maioria é filho do abandono. Isso eu escutei da minha psicóloga. A maioria é filho do abandono, ou materno, ou paterno, enfim. Então, ele pode ter um desses estilos de apego ansioso ou evitativo. Não confunda apego evitativo com personalidade evitativa, são 2 coisas diferentes na psicologia. Ele pode ter um desses apegos, ansioso ou evitativo, ou o ambivalente, que é o mesmo que apego desorganizado. E aí esse tipo de pessoa, até sem querer, querendo, inconscientemente, pela falta da psicoterapia, pode vir a fazer isso de... quando eu vejo que a pessoa é... por exemplo, sou apaixonada por Joãozinho. Quando eu vejo que o Joãozinho é um cara legal comigo, em vez de eu ser legal de volta, aí eu começo a... mas eu não tenho frio na barriga nesse relacionamento, então eu vou terminar. Ou então, agora que ele me trata bem, então eu vou tratar ele mal. São coisas inconscientes que a pessoa faz uma autossabotagem pela falta da psicoterapia. Eu vivo dizendo aqui no canal, não fica nessa de astrologia. Astrologia não substitui psicólogo, tá? Psicólogo precisa. Se você teve um desses pais ou mãe narcisista, pague um psicólogo, procure um psicólogo, um bom psicólogo, precisa. Até para você não fazer essas autossabotagens, onde você gosta da pessoa e assim mesmo você maltrata a pessoa. Pelo que eu dei uma lida no relacionamento dele com a Lisa, ele maltratou. E um dia, num telefonema, quando ela disse não te quero mais, ele desabou chorando. Quer dizer que no fim, ele maltratava, pisava, chutava, dizia não te quero mais, mas no fim ele gostava dela. No fim era joguinho pra ver se ela se apegava com ele, sabe? Aquela coisa de jogar pra ver se eu vou dizer que terminei pra ver se ele volta pra mim, só pra ver se ele me ama mesmo, sabe? Coisa de quem teve pai ou mãe ausente, uma criação podre, a pessoa, infelizmente, sem psicoterapia, faz autossabotagem o resto da vida. Então, falei de Vênus, falei das plásticas, falei da mãe. Eu queria falar do pai. O pai na astrologia, eu falei um monte da mãe aqui no canal, porque o meu canal é novo ainda, né? Eu não tenho ainda agora, eu tenho que 1 ano de canal, eu não falei tudo. Então, eu não falei sobre o pai. O pai na astrologia, a gente olha para o sol, porque o sol é o aspecto solar do teu pai, o aspecto da vitalidade. Saturno, o teu pai como o disciplinador da tua vida, né? E também eu queria falar aqui, ó, o Sol tá em Virgem. Espera um pouquinho, que eu tenho anotações disso aqui, eu não quero me perder. Então, como eu ia falando do Sol, deixa eu pegar aqui o pai. Eu tenho mais coisa para falar. É que eu não decoro o texto. Então, o pai na astrologia é o Sol, Saturno e também Plutão, desculpa, ali que falhou. Plutão seria o pai, a questão do poder. E aí tem os ângulos, os graus que eu anotei aqui. O Sol está em Virgem no grau 6. Então é pai virgem em Virgem, na 6, que é serviço. Então ele era um cara que exigia extrema disciplina naquelas dancinhas e músicas, sempre com o chicote na mão, disciplinando os filhos. Ali Saturno em Sagitário na 10. O Sagitário na casa 10.
e no grau 10 de Virgem. De novo, Saturno na disciplina em Virgem na casa 10. O que é casa 10? Carreira. O que aquele pai queria? Carreira, sucesso, palco, artista. E o mais interessante ali, a gente tem Plutão também no grau 2 de Virgem, o Sol em Virgem no grau 6 e Saturno em Sagitário no grau 10 ali de Virgem, né? O Plutão em conjunção com o Sol em Virgem tem uma questão interessante, que Plutão pode ser violência e ele era um pai violento, né? E Plutão também é morte, pode ser que o Michael entendia como um pai morto. O que mais que eu queria falar? Eu tenho também a questão a da Lisa Marie já falei, da lua cheia. Ele é nascido em noite de lua cheia. Eu não falei sobre isso quando falei sobre a aula sobre mães. Eu não falei sobre a lua. Cada lua quer dizer uma coisa. Eu fiz o vídeo do falecido Gerson Brenner, que era a lua minguante. Quer dizer que a pessoa veio para resolver karmas passados. É uma vida que tu não deve ter um sucesso, ou se tu tiver sucesso, é um sucesso que depois se apaga, que é bem como aconteceu na vida dele, que ele acabou sofrendo a violência e acabou pagando karmas com a questão da doença. A lua cheia quer dizer que tu vai ter sucesso nessa vida, mas a lua cheia de dia, ela é que tu vai ter sucesso desde que trabalhe muito, estude muito, mas a lua cheia noturna é o máximo sucesso, que é o caso do Michael, que nasceu às 7h33 da noite. Então é o máximo sucesso, que é o máximo esplendor da lua, é o máximo sucesso com possibilidade de ter até sucesso mundial, né? Que mais? Bom, aí eu queria falar a parte bem importante, que é o nó do norte ali no mapa, que tá em Libra. O nó do norte é a coisa mais importante da astrologia, e isso você não vai ter na psicologia, que é o... Sabe aquela pergunta que a gente se faz? Qual o sentido da vida? O nó do norte é o sentido da vida. Só que eu tenho um nó do norte e tu tem o teu, o Michael tinha o dele. O nó do norte dele estava em Libra. Então o que ele veio fazer nesta vida? Ele veio abandonar ali Áries, que era o nó do sul, e foi para Libra. O que ele era na encarnação passada? Ele era o Joseph Jackson. Áries é regido por Marte, é agressividade. Ele era alguém que batia nos próprios filhos. É isso que ele era. Ele era um horror. E ele veio pagar nas garras do Joseph. O Joseph não era importante para fazer dele um superstar. Ninguém se torna um grande cantor, um grande dançarino apanhando. Se fosse assim, os outros filhos do Joseph Jackson seriam grande coisa. E não são os ilustres desconhecidos, a gente não sabe nem os nomes deles. Apanhar não faz ninguém ter talento. Não existe isso que ele tinha talento e era disciplinado graças ao Joseph. Não. Porque senão os outros seriam todos Michael Jackson, tão grandiosos quanto Michael Jackson, não. Mas o Joseph, não por isso, não tinha importância espiritual. O Joseph era o cara que veio corrigir a alma dele. Veio mostrar para ele como não ser assim, como não ser esse ser humano horrível, como não ser esse pai agressor. A Paris Jackson, no velório do pai, disse que ele foi o melhor pai que uma criança poderia ter. Ela disse isso em lágrimas. Ninguém diz isso de um pai abusador, né? E as criancinhas ali não são filhas dele, tá? Ele tem ali, Virgem, em conjunção ali com Plutão, tem vários elementos de que ele... eu queria falar sobre isso. Eu tenho anotado aqui. Ele era um cara assexuado. Deixa eu pegar aqui que eu tenho anotadinho aqui. Aqui, o Virgem, ele tá em conjunção com o Plutão, que é a própria morte ali de Virgem. Então, o Plutão é um aspecto da tua sexualidade e Virgem rege a castidade. Então, não, entendeu? E ali Vênus está em conjunção com Urano, que Vênus é sexualidade e Urano é frieza e ruptura. Não, não. Ele tem até uma história de uma moça que foi atrás dele e quis copular com ele, e ele tirou a roupa e não conseguiu. Ele era assexuado. Então, assim, essas crianças não são... É meio óbvio isso, até porque as crianças visualmente não tem como ser filhos dele, e é meio óbvio que não eram filhos dele. E se ele fosse um abusador, ele teria abusado dessas criancinhas. E ninguém vai a um velório do próprio pai dizer que ele era o melhor pai do mundo se o cara fez um negócio desse contigo. Ninguém faz isso. Tu pode ser abusado e ficar calado, mas ir lá falar que era o melhor pai do mundo, tu não faz, né?
Deixa eu ver se eu falei tudo, que eu não quero deixar passar nada. Eu não queria fazer vídeo parte 2, né? Bom, tem uma questão, eu não vou achar aqui, porque eu tô com muita coisa anotada, mas assim, ó, eu olhei também a astrologia védica lá, o mapa não tem nenhum elemento de que ele fez maldades com criancinhas. E uma coisa bem interessante é o número dele na numerologia, que eu não sou numeróloga, mas eu estudei por cima, assim, o número dele ali é 9, e 9 é justamente a mesma coisa que o nó do norte ali em Libra, que ele veio para corrigir a alma no sentido de mais amor. Então ali o nó do sul dele é esse cara agressivo que ele foi na vida passada, que batia nos próprios filhos e que dessa vez veio pagar nas garras do Joseph. Ele era um cara egoísta, que pensava que o dinheiro era para si, o dinheiro é meu. E ele foi para Libra com Júpiter, nó do norte em Libra e Júpiter. Ele foi ser o cara que bateu recordes no Guinness como o maior caridoso da história do show business. Não existe alguém, ator ou cantor, que doou mais para caridade que o Michael Jackson. Então, ele veio para amar. Libra é amor, é Vênus. E ele não veio para fazer aquelas dancinhas rápidas, ou para cantar Bad ou Thriller. Ele veio para cantar Heal the World. Ele veio para cantar aquela outra música lá das criancinhas lá de 84. Aquela We Are the World. Ele veio para cantar músicas de amor à humanidade, ele veio para ensinar o amor, ele veio para amar as criancinhas do jeito bonito, não desse jeito feio que ele foi acusado, de ter parques de diversões para as criancinhas e tudo. Ele veio para amar a humanidade, amar, fazer caridade, fazer o melhor possível, e até depois de ter sido publicamente condenado por um crime que ele não cometeu, ele ainda fez muita caridade. Amar as pessoas apesar delas te apunhalarem pelas costas. Porque o que essas pessoas fizeram com ele? Essas pessoas acusaram ele de fazer coisas horríveis que ele nunca fez, simplesmente para condenar ele porque ele era um cara rico. Para tentar extorquir dinheiro do cara, e dane-se se eu vou fazer o cara ir para a sala das grades por um crime que ele não cometeu. Tipo, ética nenhuma, né? E ainda assim ele teve coragem de fazer caridade ainda, mesmo de querer fazer o bem, continuar fazendo caridade sempre para criancinhas, sempre a questão da criança, né? Ele veio sempre fazer, a infância que ele não teve, ele entregou, ele foi muito lacaniano. Eu espero ter agradado vocês, espero que tenham gostado, fiz o melhor que eu pude, me perdi um pouquinho nas minhas anotações aqui, mas também não vou conseguir, já ficou enorme, quase 50 minutos, se eu botasse todas as questões védicas aqui, o vídeo ia para 2 horas, né? Não vai dar para deixar maior. Eu sou Lúcia Luz, esse é o canal Lúcia Luz Astrologia, esse foi o vídeo do mapa astral de Michael Jackson. Se você gosta dos meus vídeos, deixa seu like e inscreva-se no meu canal.